Fala pessoal, esse é o primeiro vídeo do nosso Clube do Livro. Que é o Clube do Livro da Designauta. Bom, a ideia é trazer para vocês algumas leituras que nós fizemos, que nos ajudaram tanto na parte do empreendedorismo, como design, como criatividade, que foram inspirações para a gente mesmo no nosso dia a dia, no nosso processo, e compartilhar com vocês esses insights, essas ideias que a gente teve durante as leituras e que pra gente foi muito legal. E também indicar algumas leituras e ouvir de vocês, se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, essa troca mesmo. E nós começamos o nosso Clube do Livro com um que se tornou um xodó, um diário de bordo mesmo, que é o livro Roube como um Artista, do Austin Kleon. Esse livro ele é muito legal porque ele traz 10 técnicas de criatividade. Aí quando eu falo isso dá até aquela assustada, né? 10 técnicas, mas ele não é um livro técnico. Pelo contrário, ele é um livro muito dinâmico, que é mesmo uma jornada do autor nesse mundo de trabalhar com criatividade, de ter que ser criativo, de ter que inovar. Então ele é um livro muito pessoal, muito curtinho de ler e que ele é muito inspirador. Ele é um livro que, ao mesmo tempo, que foi o que me ganhou e tornou-se esse livro tão importante pra gente, ele é um livro que te provoca, que te faz ter ações, que a todo momento te faz sair ali daquela casinha, sair da caixa e pensar diferente. Ele traz provocações e reflexões todo o livro. Então essas 10 dicas de criatividade, essas 10 técnicas, na verdade são 10 provocações, 10 reflexões que você vai ter sobre o universo criativo, cheios de dicas, histórias e muita inspiração. Existem alguns pontos altos no livro que para mim tornou a leitura ainda melhor. O primeiro ponto, que foi um que me ganhou também, foi que ele é um livro ilustrado. A cada lição, a cada dica, ele tem uma ilustração. E não é uma ilustração literal daquela dica, pelo contrário, é uma ilustração que te faz pensar, que te faz refletir naquele assunto e ir além do que está escrito. Então, por ele ser um livro bem curto, ele tem, as dicas são bem direto ao ponto e as ilustrações complementam isso, te trazendo um lado mais profundo, uma reflexão. Ao mesmo tempo é bem simples de interpretar e você vê essa criatividade na prática, porque são ilustrações criativas. Ele é cheio de citações e inspirações, que é muito legal, tanto de artistas como de atletas, como de criativos, empreendedores, que complementam aquele assunto e te traz uma visão além do que ele está te falando. Então, te traz muita inspiração e ao mesmo tempo referência, né? Quando você está aprendendo uma lição, você vê que David Bowie disse isso numa entrevista que tem tudo a ver com o processo de composição dele. Você vê que o Steve Jobs falava sobre isso no processo de criação dele. Então você consegue enxergar esse Roube como um artista, porque tem essas referências no livro todinho de artistas que falam sobre esse assunto e que trazem um ponto de vista deles sobre essa dica, sobre essa técnica. Um outro ponto que é muito legal da leitura é que são técnicas desmistificadas. Elas não é aquele livro, olha, faça isso desta maneira, a regra é essa, o roteiro é esse. Não, ele não tem muito fórmula. Ele traz a dica de uma maneira muito mais como um conselho. Ele fala que todo conselho é autobiográfico. E é mesmo, esse livro deixa isso muito claro. Ele traz o conselho e conta a dor dele, como isso foi na vida dele e como ele melhorou isso. Então se torna uma conversa muito agradável, é como se fosse um bate-papo entre amigos ali. Você vai trocando ideia e vai aprendendo com o autor e você se sente até acolhido, porque todo mundo que trabalha com criação de conteúdo, com o empreendedor mesmo, ele tem que ser criativo, ou com a própria criatividade, seja no design, na produção de vídeo, na ilustração, enfim, qualquer área criativa, você sofre muita pressão. Do tipo, tem que ser perfeito, tem que ser inovador. E esse livro, pelo contrário, ele traz uma visão muito leve, muito humana de cada assunto. E somando todas essas características, ele se torna um livro rápido de ler. E isso também é muito importante. Às vezes você ou não tem um hábito de leitura, ou você simplesmente não tem tempo. E esse livro é muito curtinho, ele é um livro que, como tem as ilustrações e pouco texto, então ele se torna uma leitura rápido e leve. Eu mesmo não sou uma pessoa que lê de maneira rápida. Apesar de eu gostar de ler, eu gosto de ler com calma. E esse livro eu li em 3 dias. Para mim é um super recorde, porque normalmente eu levo meses para terminar uma leitura, por ele ser um livro realmente leve e rápido de ler.
E o principal aprendizado que a gente trouxe aqui para Design Alta foi o capítulo Saia da Frente da Tela. Esse capítulo é sensacional, principalmente quando você trabalha literalmente criando dentro de um computador, de um notebook. Esse capítulo ele te provoca a entender que criar algo dentro do computador é uma grande pegadinha. Na verdade, o computador ele é um editor de ideias e ele vai estimular o seu perfeccionismo. Quando você está criando lá dentro, você já está editando, você não está criando, você já está sendo perfeccionista. Já, por exemplo, no nosso caso, que trabalha com marca, você já faz o desenho, você já começa a diagramar, ajustar. E isso mata o nosso lado criativo, porque a gente se torna muito perfeccionista, muito técnico. E qual é a ideia, né? Qual é a sugestão que o autor traz? Sempre no seu ambiente de trabalho tem um cantinho que seja analógico, não pode ter tecnologia. Tem que ter papel, caneta, tesoura, post-it. É o momento de você criar. E para você criar, quanto mais analógico, melhor, porque você não vai ter essa necessidade de editar. A ideia tá definida, aí sim, você entra no notebook, você entra no seu computador e começa a editar, que aí é o momento de ser técnico. Mas o momento de gerar as ideias, ele não pode ser na frente do computador. Além de todas as distrações, enfim, o universo que mora lá dentro que pode te distrair no momento da criação. E aqui na Design Alta a gente levou essa ideia muito a sério, então toda vez que a gente cria uma marca, a primeira etapa da criação é sentar nos puffs, pegar canetinha e desenhar a marca no papel. Mesmo tendo mesa, mesmo que tendo toda a tecnologia à disposição, o ideal é você, no momento criativo, realmente sair da tela e criar mesmo, né? E não só quando você vai criar uma peça mesmo, uma marca, enfim, qualquer coisa, mas se você vai fazer uma apresentação, se você vai fazer um slide, se você vai fazer uma campanha, às vezes começar essa campanha no offline, pensando como que eu vou montar, tendo ideias de uma maneira mais dinâmica, se torna leve, se torna menos engessado, menos pressão. E esse momento mais descontraído te torna também um pouco mais criativo. E aí sim, tem a ideia concebida, vamos para o computador, vamos editar, vamos tornar isso melhor, né? Bom, esse livro foi um livro muito especial para a gente, trouxe vários insights, não só esse foi o grande principal para aumentar a criatividade, mas eu queria deixar essa dica de leitura para vocês. Se vocês não conhecem o livro dele, é muito bom. Tem outros livros nesse mesmo estilo, que é bem interessante, mas esse é o primeiro. Para quem trabalha com criação de conteúdo, quem trabalha com a parte de criativa mesmo, ou se você é empreendedor, precisa trazer inovação para o seu negócio, ele é um livro bem legal, uma leitura muito dinâmica. Se você já leu, deixa nos comentários pra gente o que você achou, qual foi o principal insight, a principal dica que você gostou, que você aplica no seu dia a dia. E se você ainda não leu, leia e compartilha com a gente o que vocês acharam.